os céus e a terra. E depois no número 2 diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E está aqui o segredo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então está aqui o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que se movia sobre a face das águas. E nós aqui vemos logo uma das primeiras características do Espírito Santo. E qual é que é essa característica? Movimento. O nosso Deus não é um Deus parado, é um Deus de movimento. E assim devemos ser nós, e assim deve ser a nossa relação com o nosso Deus. Não pode ser uma relação estática. Todos os dias arroz. Não. Vamos meter lá um pouco de feijão. No dia que puder, metemos também uma picanha. Cá em Portugal, o arroz acompanha o quê? Batata frita. Vamos fazer. A nossa relação com Deus tem que ser assim. Tem que ser evolutiva. É como um relacionamento de uma amizade. Não pode ser sempre a mesma coisa. Tem que ir crescendo. Tem que haver novidade no relacionamento. Irmão Domingos, quando começaram, tinha que haver sempre aquela novidade. Em Angola costumam dizer aquele cuiuio. Aquela coisa doce. Tem que evoluir. Assim deve ser o nosso relacionamento com Deus. Também deve evoluir. Eu há uns dias estava numa dessas redes sociais, no Instagram, e começou a mostrar os sítios por onde Jesus passou, quando começou o seu ministério. Eu fiquei impressionado. Não havia carro, não havia o Uber, não havia o Bolt, era mesmo a pé. E é impressionante os sítios por onde Jesus passou em 3 anos. Ia para aqui, ia para ali, depois ia para o deserto, subia a montanha, descia a montanha. Meu Deus, eu só de ver aquilo durante 1 minuto já comecei a ficar cansado. Imagino fazer aquilo. E é esse o nosso desafio. O cristão, aquele que tem o Espírito Santo, também tem que estar em movimento. Por isso é que eu estou aqui também de um lado para o outro. Estou a falar de movimento, também não posso parar. Movimento, Deus quer isso de nós. A igreja CML é uma igreja de movimento. Há 2 semanas o culto era às 18, agora já é às 17. Há 3 semanas não havia conferência, hoje temos conferência. Movimento. Irmãos, habituem-se, esta é uma igreja de movimento. Amém? Grandes coisas Deus tem para nós. A seguir, no número 2 diz: nós somos corpo, alma e o espírito. Nós estamos divididos, somos tricotómios. Acho que disse bem a palavra. Estamos divididos em corpo, físico, temos alma. O que é a alma? O centro das nossas emoções. E depois temos o espírito de vida que Deus soprou em nós. Amém? Então, quando nós aceitamos a Jesus, o corpo vai se converter? Não. Este corpo não se converte. Esta carne é terrível. Esta carne nós temos tentado domesticar. Mas ela não se converte. Então quem é o mais forte? O corpo, a alma ou o espírito? Irmãos, aí uma opinião. Quem é mais forte? O corpo, a alma ou o espírito? Será? O mais forte é aquele que nós alimentarmos mais. Se nós estivermos a alimentar o nosso corpo de coisas carnais, ele é forte. Ele vai nos dominar. Se nós alimentarmos o nosso espírito, ele vai ser o mais forte. E ele também vai dominar. Então, nós temos que refletir. O que é que eu ando a alimentar mais? Quando eu saio aqui da igreja, o que é que eu alimento mais? É o meu corpo ou o meu espírito? Eu busco a Deus ou busco as outras coisas? Amém? A nossa luta é espiritual. Efésios 6:12.
Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa é a nossa luta. Esta semana a minha filha teve uma visita de estudo. Esta semana foi ontem ou antes de ontem, ela teve uma visita de estudo. E ela chegou a casa e contou que 3 colegas rodearam e uma estava assim com um tijolo a apontar para ela e disse: estás com medo? Vou mandar. Olha, vais morrer. Eu e a minha esposa ficamos muito tristes. Claro que a reação de um pai é: vou lá, vou resolver. Mas a nossa luta não é essa. A nossa luta é espiritual. E nós temos que combater no espírito. Nós sabemos que aquelas crianças, possivelmente, elas estavam a ser usadas por Satanás, o nosso adversário. Então nós temos é que orar. Orar pelos nossos filhos. Irmão, orem pelos vossos filhos. Pelas esposas pelos maridos, pelos nossos familiares. Vamos orar. Estamos a viver tempos difíceis. A guerra é visível, a guerra espiritual que nós passamos. Então essa deve ser a nossa luta. Luta de oração. Mas o que é que acontece quando lá no nosso trabalho aquele colega abençoado começa-nos a chatear? Nós queremos fazer uma luta no físico. Responder na mesma moeda. Com aquela velha frase: eu não levo desaforos para casa. Para casa não levo nada. Quero deixar aqui tudo resolvido. Não é assim. Nós, os cristãos, resolvemos aos pés do nosso Deus. Claro que não somos bobos. Mas temos que resolver aos pés do nosso Deus. Porque a nossa luta é espiritual. E Satanás faz de tudo para tirar o nosso foco. Para tirar-nos do espírito. Nós então, como eu disse, temos um corpo, temos uma alma e temos um espírito. E o nosso Deus? Nosso Deus é espírito. Mas será que tem um corpo? Questão para nós que estamos aqui. O nosso Deus tem um corpo? Ou o nosso Deus é incompleto? O nosso Deus tem um corpo. Porque o nosso Deus habita em nós. Diga assim: o meu Deus habita em mim. Amém? Deus habita em nós. O terceiro ponto, o poder do Espírito Santo em nós. Que é aqui que eu queria chegar. Que é o título que me traz aqui. Então, primeiro ponto, dá a certeza da salvação. Romanos 8, 14 a 16. Que diz assim. Romanos 8, 14 a 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. A palavra é clara, que aquele que crê, esse é filho de Deus. Mas aquele que não crê é filho de quem? É porque muitos dizem por aí: nós somos todos filhos de Deus. Não são todos. Há uns que são filhos de Deus. Os outros não são filhos de Deus. E quando não são filhos de Deus, o seu pai é quem? Satanás. Ok? Nós é que somos os filhos de Deus. Amém? A seguir, temos o poder, o Espírito Santo dá-nos o poder de proteção física e espiritual. João 10, 10. Que diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Na palavra de Deus também diz que todos os dias somos dados à morte. Mas é Deus quem nos guarda.
o ladrão que é Satanás, eles querem nos matar fisicamente e espiritualmente. E a morte espiritual que Satanás agora, a tática que usa, é uma morte lenta. Como é que ele faz isto? Afastando-nos das coisas de Deus. Os irmãos já repararam que atualmente temos uma vida muito preenchida. Muito preenchida. Sempre alguma coisa para fazer. E quando não estamos a fazer alguma coisa, estamos a fazer o quê? Distrações atrás de distrações. Quando olhamos, 1 hora, 2 horas. Quando chegamos ao final da semana, se formos ver o nosso tempo de ecrã, o nosso tempo em redes sociais, meu Deus. Se compararmos isso ao tempo na presença de Deus, meu Deus. E é assim que o diabo tem feito. Mas se nós queremos o poder do Espírito Santo, temos que ter tempo para o Espírito Santo. Amém? A seguir, poder de instruir. O Espírito Santo dá-nos o poder de instruir e capacitar. Tiago 1,5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, então peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então, o Espírito Santo dá-nos, capacita-nos, instrui-nos. E isto fez-me lembrar de Moisés. Deus deu a Moisés uma missão que aos olhos do homem era impossível. E muitas vezes Deus faz isso connosco, dá-nos uma missão. Vai ajudar aquela pessoa, vai falar àquela pessoa. Dá-nos uma missão. E parece impossível, mas Deus capacita. Para aquilo que nós temos que fazer, Deus capacita. E eu estava a ler a Bíblia um dia destes e vi 2 pessoas, que foi Bezalel e Oliade. A estes Deus capacitou para fazerem trabalho artístico na construção do templo. Pormenores. Até para a construção do templo, Deus capacitou 2 pessoas para fazerem algo novo, algo diferente. O que eu tenho para vos dizer é que Deus capacita. Eu não sei o que é que cada um precisa aqui, mas Deus capacita. Eu preciso tirar a carta de condução e não estou a conseguir. Deus capacita. Eu preciso de um emprego. Deus capacita. Eu estou a estudar, vou fazer testes. Deus capacita. Temos que pedir a Deus. Eu quero uma promoção. Deus capacita. Eu quero abrir o meu negócio. Deus capacita. Deus capacita. Temos é que saber pedir. Temos que saber orar e pedir a Deus, que Deus vai capacitar. O poder do Espírito Santo está em nós. Deus vai capacitar. Diga assim: Deus vai me capacitar. Irmãos, vocês já estão capacitados. Não percam, não andem para trás. É para a frente. Deus vai capacitar. Mas eu ainda não sou uma boa esposa. Deus vai capacitar. Eu não sou um bom esposo. Deus vai capacitar. Eu não sou um bom pai. Eu não sou... Deus capacita. Se nós pedirmos, Deus vai capacitar. Temos é que ficar ligados à videira verdadeira. E aí, sim, Deus vai capacitar. A seguir, poder de consolar. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Jesus dá-nos a paz que excede todo o entendimento. Então, se nós temos essa paz, tudo o que é tristeza, em nome de Jesus, tem que sair. Diga assim: em nome de Jesus, sai. Depressão, em nome de Jesus, sai. Tristeza, em nome de Jesus, sai. Discussão, em nome de Jesus, sai. Ansiedade,
Em nome de Jesus, sai. Stress, em nome de Jesus, sai. Amém? Porque o Espírito Santo está sobre nós. Então nós temos este poder destas coisas que não provêm de Deus, elas têm que sair. Nós temos que, em nome de Jesus, mandar estas coisas sair. Esse é um poder que está em nós. Este poder Jesus deixou para nós. Fareis estas obras e maiores. Por isso, este poder está em nós. Poder para, a seguir, poder para perdoar. O nosso irmão falou, o nosso presbítero Domingo falou muito bem sobre o poder do perdão. Então nem me vou alongar. Só deixar esta frase que perdoar é lembrar sem sentir dor. Se o irmão ainda está a sentir dor é porque ainda não perdoou. Quando perdoamos não vamos esquecer. Porque temos memória, vamos nos lembrar. Mas temos que nos lembrar sem sentir dor. Amém? Poder para deixar o pecado. João 16:8. E quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado. O Espírito Santo não, aqui estava a falar de Jesus. O Espírito Santo, aliás. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. O Espírito Santo convence-nos do pecado. Quantas das vezes nós estamos para fazer algo que nós sabemos que é errado? É o Espírito Santo que já está a falar connosco. Não faças. Porque na Bíblia não está a lista de todos os pecados. Mas nós sabemos que há coisas... Não faças. Há coisas que nós estamos a olhar para a televisão... Não vejas. Há conversas que estamos a ter que nós... Não tenha. Não vale a pena. Essas não provêm de Deus. Há pecados e para quem teve experiências muito profundas de alguns pecados, é muito difícil deixar. Eu, na minha família, tive pessoas que andaram muito tempo no mundo das drogas. E quando tentamos sair do mundo das drogas, não é fácil. É difícil. Quando tentar sair do álcool, não é fácil. É difícil. Para quem tem muito tempo na pornografia, deixar a pornografia não é fácil. É difícil. Deixar a fofoca não é fácil, é difícil. Mas o Espírito Santo pode fazer isto. Mesmo aquele pecado, eu até lembrei-me, tive o testemunho, lidei com pessoas que tiveram muito profundamente no mundo da feitiçaria, da bruxaria, que aqui em Portugal também há muito. E essas pessoas têm que vigiar muito. Têm que vigiar muito, porque assim que elas saem um bocado do caminho, são apanhadas. Porque conhecem bem o mundo espiritual. Então, nós temos este poder, o poder de deixar o pecado. O Espírito Santo colocou isso sobre as nossas vidas. Sei que é difícil muitas das vezes, mas nós temos que orar. Deus ajuda-me. Deus ajuda-me. E permanecer no caminho. Amém? Poder de suportar dores. Mateus 11:28-30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo e o meu fardo é leve. Há dores muito difíceis. As maiores dores que o ser humano pode ter, a primeira é a perda de um ente querido, alguém que nós amamos, e essa pessoa morre. A Bíblia relata que é o versículo mais curto até da Bíblia, que diz que Jesus chorou porque perdeu um amigo, a morte de alguém. Há dores muito difíceis, perder um filho, há situações muito, muito difíceis. Outra dor muito difícil é a da traição. Muito difícil. Quebrar o pilar da confiança. Isso é muito difícil. Então o Espírito Santo também ajuda-nos. Ajuda-nos a suportar essas dores.
Temos é que pedir que o Espírito Santo ajude-me. E Ele vai ajudar, Ele vai consolar. Amém? Poder de começar e de recomeçar. E aqui o Espírito falou-me de José e de Jó. De começar e recomeçar. Irmãos, o que é mais fácil? Começar ou recomeçar? É o quê? Vamos ficar de pé. Vamos ficar todos de pé. Amém? Amém? Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Toda a gente de pé. Aleluia! Irmãos, vamos ficar de pé. Manda aí o toque, irmão. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. A questão é, o que é mais difícil? Começar ou recomeçar? É mais difícil, Rui. Começar ou recomeçar? É recomeçar. Recomeçar é muito difícil. E para muitos que estão aqui, que tiveram que sair de um país para o outro, sabem isso. Recomeçar é muito difícil. Uma pessoa já estava bem e agora vou ter que começar tudo outra vez. É difícil recomeçar, mas muitas vezes é necessário. Jó teve que recomeçar. Imaginem, perdeu os filhos todos. Presbítero teve que recomeçar. Acho que ele tinha mais de 5 filhos. Recomeçar tudo outra vez. Nas fraldas outra vez. Recomeçar é difícil. É difícil, mas muitas vezes é necessário. E quando há uma direção do Espírito Santo, vamos fazer isso. Vamos recomeçar quando é necessário. Os irmãos podem sentar, amém? Era só para afugentar um bocado o sono, que estava a apanhar muita gente. Esse espírito do sono. Poder para curar. Lucas 13, 10 a 13. E eu vou ter que correr. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. E ela andava encurvada de forma alguma, podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e disse-lhe: mulher, você é livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. O Espírito Santo tem poder para curar. Não há doença alguma, mal algum posto na nossa vida que o Espírito Santo não possa curar. E nós temos esse poder em nós. Agora temos que saber buscar, temos que saber orar. E Deus também tem a cura para nós. A seguir tem o poder para libertar. Marcos 5. Jesus também veio para libertar. E Marcos 5, que eu não vou ler, fala do endemoniado de Gadares. Quando Jesus chegou e havia aquele homem que estava endemoniado e que há anos estava fora da sua família e que sofria. Ele sofria e fazia a sua família sofrer porque as pessoas o amavam. Então Jesus, com uma palavra, libertou aquele homem. O Espírito que libertou aquele homem também está aqui hoje. É o Espírito que pode libertar os nossos familiares. É o Espírito que pode libertar a nossa vida. Então o poder da libertação também está conosco. Amém? Poder, a seguir, temos o poder do Homem de Ferro e de todos os Avengers, os Vingadores todos juntos. João 14:3. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Hoje em dia nós falamos muito aí dos super-heróis, o Homem de Ferro, o Thor, o Homem-Formiga e mais não sei quem. Nós temos mais poder do que eles todos, porque o Espírito Santo está sobre nós. E como vimos agora, tudo o que pedimos em nome de Jesus acontece. Então este poder está sobre nós. Nós somos poderosos. O homem comum tem o Espírito. Jesus soprou o Espírito da vida àquele ser vivente, a todos nós. Mas nós temos ainda outro Espírito, que é o Espírito Santo. Então, os filhos de Deus têm 2 Espíritos. O Espírito da vida e o Espírito Santo. É isso que dá-nos esta capacidade de sermos estes heróis. Sansão, o ponto a seguir, Sansão, o herói que caiu. Então ela chamou Sansão, os filisteus estão atacando, e ele acordou do sono e pensou:
Sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. E eu vou repetir esta última parte. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. O Espírito Santo já não estava com Sansão e ele já nem sabia. Muitos pensam que aquilo que aconteceu a Sansão foi da culpa da Dalila. Não, foi culpa dele. Porque se nós lemos a história toda, ele errou muitas vezes. Ele fez coisas que não devia fazer. Várias vezes. Tocou no corpo de um animal morto. Casou com uma mulher que não devia casar, que os pais disseram não case com aquela mulher. Ele foi casar. O que aconteceu? Deu divórcio. Não se entenderam. Muitas vezes somos nós assim também. Não ouvimos os nossos pais. Depois, mais à frente, vimos que deitou-se com uma prostituta. Fez muitas coisas erradas. Sansão teve muitas hipóteses de arrependimento. E à medida que ele ia errando, o Espírito Santo abandonou. E quando o Espírito Santo abandonou, ele nem reparou, porque já estava tão mergulhado no pecado. Eu tenho a força de Sansão. Nós temos a força de Sansão porque o Espírito Santo está sobre nós. Mas nós também temos os cabelos de Sansão. O que é que isto quer dizer? Se nós errarmos como Sansão errou, também vamos acabar como Sansão. Sansão acabou na vergonha. E é isso que o pecado faz em nós. Leva-nos à vergonha. Amém? Como acessar a este poder? E eu convido desde já o Ministério de Louvor a subir. Como acessar a este poder, irmãos? Podemos ficar de pé para este último ponto. Como acessar a este poder? O poder do Espírito Santo. Mateus 17, 21. Mas esta casta de demónios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. A vida e o Espírito Santo para estar conosco, nós temos que ter uma vida de santificação. Mas o que é isto de santificação? Santificação é procurar estar com o nosso Deus. É deixar as coisas do mundo e procurar estar perto de Deus. Eu, para ter uma vida mais perto de Deus, eu tive que fazer algo radical. Eu tive que deixar todos os meus amigos. Todos. Todas as amizades que eu tinha. E olha, a partir de hoje, vou andar com Deus. Porque cada vez que eu estava com eles, levávamos para noitadas, mulheres, bebida. Eu disse, não, assim não vou conseguir. E é muito difícil. É muito difícil tomar uma decisão dessas. Mas para eu conseguir ter santificação, eu tinha que fazer isto. Os problemas nós resolvemos. As tentações, o que é que nós fazemos? Fugimos. Tentação foge. Se estás a ver uma tentação ali, vai por ali. Senão vais cair. Como eu falei no início, o nosso corpo, ele não se converte. Se eu ficar a trocar muito tempo mensagens aí com as miúdas, o que é que vai acontecer? Vou cair. O meu pai espiritual costumava dizer, vou cair que nem um patinho. É o que vai acontecer. Por isso, tentação, nós fugimos. Então, como acessar a este poder? Mateus 17 diz, vida de santificação com jejum e oração. Para que serve o jejum? Para disciplinar a carne e fortalecer o espírito. Aumentar o poder do Espírito Santo em nós. Não basta ter este poder do Espírito Santo em nós, nós temos que procurar aumentar o poder do Espírito Santo em nós. E como é que nós fazemos isto? Temos que ter uma vida de jejum e de oração. Oração ao nosso Deus. Se nós queremos ter um relacionamento, e como eu disse de início, um relacionamento com Deus, nós temos que ter um tempo para Deus. Na agenda do nosso dia, tem que haver um tempo para Deus.
E muitas das vezes o que é que nós fazemos? Eu vou orar quando dá. Se der, vou orar. E não temos um tempo reservado para o nosso Deus. Agora temos um tempo reservado para ir ao ginásio, temos um tempo reservado para as nossas refeições, temos um tempo reservado para tudo e mais alguma coisa. Para ir jogar futebol, para estar nas redes sociais, mas não temos um tempo reservado para estar com o nosso Deus, para estar com o Espírito Santo. E nós precisamos disso, para acessar a este poder, o poder do Espírito Santo, que desfaz todo o mal na nossa vida, que tira toda a tristeza, que nos faz vencer as lutas. Nós precisamos de um tempo de jejum, de um tempo de oração. Cria um tempo de intimidade com o teu Deus. Cria uma rotina com o teu Deus. Eu aprendi uma frase que impactou a minha vida. Pouca oração, pouco poder. Podemos dizer juntos: pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Vamos repetir outra vez: muita oração, muito poder. Irmãos, gravem isto. Quem tem muita oração tem muito poder. Então, nesta tarde, junto com o Ministério de Louvor, vamos pedir para o Espírito Santo vir sobre a nossa vida. Vamos declarar este louvor e vamos fazer deste louvor a nossa oração nesta tarde. Aleluia! Vamos pedir: Espírito, vem sobre a minha vida. Vem sobre a minha vida. Vamos fechar os nossos olhos, levantar as nossas mãos e declarar: Espírito, enche a minha vida. Vamos, igreja. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, Pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. mais uma vez, vamos declarar: Espírito, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, Pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. as minhas mãos eu quero Levantar e em louvor te adorar. meu coração. Meu coração eu quero derramar Diante do teu altar. mais uma vez, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor, te adorar. adoro ao Senhor, meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do seu altar, diante do seu altar. Aleluia!